O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai, obtei informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Epifania do Senhor, manifestação do Senhor às nações, aos magos, a nós todos. Por isso que o profeta Isaías disse: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor.
levanta-te, Jerusalém. Chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. E foi por isso, meus amados irmãos, que enquanto se cantava, se lia as leituras e cantava os salmos, o salmo, eu ficava imaginando que vocês vieram aqui, saíram, levantaram-se de suas comodidades e vieram a esse espaço celebrativo para entrar nessa intimidade com a luz que chegou para nós, que derrama sobre nós a sua glória. Então estamos aqui para estabelecer essa intimidade com o Senhor, que é nossa luz, que brilha sobre nós. E só podemos caminhar bem se nós buscarmos constantemente essa luz que é Jesus, que brilha sobre nós. Se não buscarmos esse brilho, essa luz que é Jesus constantemente, nós vamos estar nas trevas, vamos estar na escuridão, vamos experimentar caminhos diferentes daqueles que Jesus apontam para nós. Podemos buscar outros caminhos que não seja o que Jesus indica e manda que trilhemos por eles. E assim, meus amados irmãos, nós percebemos que essa luz que é Jesus, que brilha sobre nós, ela não brilha somente para mim, para você, para aqueles que rezam o terço, para aqueles que vão à igreja, para aqueles que são, pelo menos se declaram católicos. Essa luz que é Jesus, essa luz que brilha sobre nós, essa glória que vem ser derramada sobre nós, não é somente para nós, mas para todos. E nós às vezes nos equivocamos, achando que Jesus, a luz do mundo, brilha somente para nós que aqui estamos ou para aqueles que vão para a igreja nas missas. Às vezes nós podemos cair nessa tentação, como acontece muitas vezes. Mas essa luz que hoje é dita pelo profeta Isaías, ela brilha também nas comunidades pagãs. Ela vai também brilhar para os pagãos, para aqueles que não são de culturas religiosas como nós. É o que diz a carta de São Paulo aos Efésios. Vejam, meus amados irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não os fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então vejam, meus amados irmãos, nós não somos os mais merecedores no projeto e no plano de Deus, porque às vezes podemos achar isso. Somos os mais merecedores ou os privilegiados. A bondade de Deus, a graça de Deus, ela se estende também aos pagãos, porque foram admitidos a mesma herança que eu, você, nós todos somos, de sermos filhos e filhas de Deus.
E Deus revela isso no evangelho que nós acabamos de ouvir. Ora, poderia ter sido os mestres da lei, os sumos sacerdotes, poderia ser estes que iriam lá para que a estrela guiava para ver Jesus. Mas não. A manifestação de Deus foi aos magos, os reis magos, os três, porque eles eram do Oriente, pagãos, mas a quem Deus revelou e se manifestou a eles. E eles, meus amados irmãos, saíram ao encontro do Deus. Na verdade, eles tinham lá também os seus deuses, eles cultuavam. Tinha seus incensos, ouro e mirra, fazia parte da cultura deles. Mas eles saíram, iluminados e guiados pela estrela, pela luz, até onde Jesus estava. E qual foram a atitude deles? De adorar, de se prostrar diante de Jesus. Para que nós possamos entender que a manifestação de Deus que se estende também aos pagãos. Eles foram admitidos, como diz a carta de Paulo na segunda leitura aos Efésios. Então, meus amados irmãos, eles oram, eles adoram o Senhor, mas antes, eles foram orientados por aqueles que tinham um coração maldoso de voltar, de ir até Herodes para dizer onde o menino estava, porque na verdade Herodes não queria adorar Jesus, porque Herodes era um rei, era o rei. Jesus é o rei. Vejam que os magos procuravam o rei. Então Herodes não queria de forma alguma que outro reinasse, mas somente ele, pela sua prepotência. Talvez queriam matar. Então o que acontece? Eles são orientados pela estrela, pela luz, por Deus, a não retornar por lá. E eles lá fazem toda a sua manifestação de amor, de adoração, de carinho por Jesus, oferecendo o que eles tinham: ouro e mirra. Ora, esses presentes, meus amados irmãos, segundo a tradição, são, vamos dizer assim, são revelados ou são explicados? Talvez não, mas esses três presentes eram um reconhecimento da grandeza de Deus na vida deles. O ouro que eles ofereceram a Jesus era esse reconhecimento de um Senhor que é rei, desse Senhor que é grande, é um rei grande. Então eles ofereceram o rei. Ora, a rainha de Sabá também ofereceu uma quantidade enorme de ouro ao rei Salomão. Então eles foram ali reconhecendo em Jesus um homem grande, um rei. O incenso, eles reconheciam em Jesus o Deus, o divino, o Jesus que é Deus. Vejam, meus amados irmãos, a capacidade que esses magos tiveram, a sensibilidade que eles tiveram de ver em Jesus tudo isso. Eles viram em Jesus um homem simbolizado na mirra, um homem que, com todas as suas fraquezas, inclusive também a morte, porque a mirra é usado naqueles que são falecidos. Então, isso dá a entender também que Jesus um dia chegaria a esse momento da morte. Então vejam a clareza
e a sensibilidade que os magos tiveram ao encontro de Jesus. Esse reconhecimento que eles tiveram, essa alegria que eles estiveram de saber que Deus também estava do lado deles, de saber que Deus também estava com eles. Certamente essas pessoas pagãs eram rejeitadas, abandonadas, eram tratadas com intolerância, mas eles ficaram muito felizes, porque sabia que Deus estava com eles. Então veja, meus amados irmãos, que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa também ir ao encontro do Senhor, levando os nossos presentes, levando nossos ouros. O que significa o ouro para a minha vida? Para a vida de cada um de nós que aqui está. Quem sabe os nossos talentos, as nossas posses, o trabalho que fazemos. O ouro é isso. A gente às vezes diz, esse meu filho é um ouro na minha vida. Então quando a mãe diz é um ouro, ela está querendo dizer que ele é um homem trabalhador, que ele é um homem atencioso, que ele é um filho que dá gosto, que dá prazer. Então o meu trabalho também é como se fosse esse ouro, as minhas posses. Então eu vou levar para o Senhor o que depois de tudo isso, do meu trabalho, eu posso levar o meu dízimo. Aqui, por exemplo, na comunidade da FAC, quantos de vocês e outros contribuem mensalmente para que essa obra ela possa dar frutos? Então é isso, é esse ouro que você leva não para o padre, não para aquele que está aqui, mas para que esse donativo que eu leve, ele seja transformado em alegria para muitas pessoas. É um tipo de presente que nós levamos para o Senhor, que está aqui presente na vida de muitas pessoas. O incenso, meus amados irmãos, é a nossa religiosidade, a minha religião, a minha religiosidade, a minha entrega ao Senhor, na oração diária, na contemplação diária. Então eu vou levando para Deus tudo isso. E a mirra é a nossa preocupação com o dia a dia, com as pessoas que passam fome, com as pessoas que estão desempregadas, com aqueles que não têm uma vida tranquila, uma vida de paz. Então a gente vai se preocupando com essa gente. É justamente isso que nós, meus amados irmãos, poderemos sair daqui hoje com esse propósito. O que eu quero levar para o Senhor de presente? Qual é o presente que eu quero dar ao meu Senhor? Então, dar presente ao Senhor, meus amados irmãos, é dar prazer a Deus de ser um bom filho, de ser uma boa filha, de ser um bom esposo, de ser uma boa esposa, de ser um bom cristão, uma boa cristã. Esse é o grande presente que a gente pode dar. Porque às vezes nós achamos que ser um bom cristão é rezar muito, rezar bastante, mas ser um bom cristão é na hora de uma atitude, por exemplo, na própria casa, na própria família. Às vezes você é um bom cristão aqui dentro, mas lá na minha família, com os meus amigos, eu sou um péssimo testemunho. Não, eu preciso ser um bom cristão aqui e ali fora também. É a mesma coisa que alguém diz assim: no altar eu sou padre, lá fora eu não sou mais padre. Que conversa! Eu sou padre aqui no altar e aonde eu estou. A minha atitude de padre deve ser em toda parte onde eu chegar, porque eu não sou diferente. A ordem que eu recebi, o sacramento que eu recebi da ordem, não foi para ser só padre no altar, mas aonde eu vou. O sacramento do matrimônio que você recebeu, não foi para ser marido e mulher somente em casa, e lá fora eu faço o que eu quiser, não.
Então nós recebemos o sacramento para ser verdadeiramente um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que hoje a liturgia nos oferece para refletirmos. Que tipo de cristão, de cristã eu estou sendo? Então, vamos deixar que o Senhor se manifeste em nós e nós manifestemos esse Senhor levando para as pessoas, com testemunhos, com fidelidade e com bons gestos de caridade. É isso que a gente tem que fazer. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.